Everton Ribeiro na frente, veja os maiores salários do futebol brasileiro. Os salários milionários que dominam o futebol brasileiro. Salários no futebol brasileiro. Na última semana, o Cruzeiro anunciou um acordo para a contratação de Dudu do Palmeiras. No entanto, o jogador desistiu da ida ao clube mineiro e optou por permanecer no clube paulista, o que gerou bastante repercussão. Um fato que chamou atenção nessas negociações é que a oferta do Cruzeiro para o ponta de 32 anos era superior ao salário atual que o jogador recebe no Palmeiras. Os maiores salários do futebol brasileiro. O futebol brasileiro é conhecido por ser o mercado que mais paga no futebol sul-americano. Com salários milionários, os clubes se destacam cada vez mais. O jornalista Jorge Nicola revelou os jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Valores. Apenas 2 jogadores no Brasil ganham na casa dos R$ 2 milhões mensais. Dudu do Palmeiras é o jogador mais bem pago do país, com vencimentos na casa dos R$ 2,1 milhões, seguido por Everton Ribeiro do Bahia, que recebe cerca de R$ 2 milhões por mês. Logo abaixo está Rafael Borré, que chegou nesta temporada ao Internacional. O colombiano recebe cerca de R$ 1,8 milhões, ocupando o 3º lugar no ranking. Em seguida surge a dupla corintiana, Yuri Alberto e Igor Coronado, ambos recebem cerca de R$ 1,7 milhões do clube paulista, destacando-se no ranking. O Flamengo também tem 2 representantes na lista, com Gabigol e Davi Luiz ganhando R$ 1,5 milhões cada, o mesmo salário de Hulk do Atlético Mineiro, que fecha a lista dos jogadores com os maiores salários no futebol brasileiro. Palmeiras recebe proposta de R$ 87 milhões para vender grande nome de seu elenco. Time do futebol europeu está disposto a pagar quantia absurda para tirar o atleta do Verdão. Jogadores do Verdão atraem interesse. O Palmeiras tem se tornado um dos clubes brasileiros que melhor negocia com equipes do futebol europeu. A equipe de Leila Pereira tem conseguido fechar vendas por ótimos valores, diferente de outros clubes da Série A, como seu rival, o Corinthians. Um exemplo disso foi a recente venda de Luiz Guilherme para o West Ham. O jogador disputou apenas 18 partidas pelo profissional e deve render até R$ 175 milhões aos cofres do Verdão. Diante disto, os times do velho continente têm tomado consciência de que não terão vida fácil nas tratativas com o Palmeiras, o que faz com que ofertas mais condizentes com a realidade cheguem à diretoria. Joaquim Piquerez, por exemplo, tem uma proposta de 15 milhões de euros. Palmeiras bate o martelo e define sobre venda. A informação foi divulgada na noite desta quarta-feira, 19, pelo jornalista Jorge Nicola, em seu canal no YouTube. De acordo com ele, o negócio tornaria o uruguaio na 2ª maior venda de um lateral esquerdo no Brasil. Leila deve liberar. Palmeiras encaminha acordo para mais uma venda de jogador. Entretanto, mesmo com ótimo valor que trazendo para nossa realidade, renderia 87 milhões de reais ao time alviverde, a tendência é que o negócio não avance. Isso porque Leila não quer vender nenhum jogador considerado titular. A oferta, segundo Nicola, é de um clube do futebol italiano que não teve seu nome revelado. Entretanto, em virtude dos valores envolvidos, o mesmo deve integrar a primeira divisão do país. Monitorado por PSG, promessa do Verdão recebe oferta da Premier. O atacante, alvo do PSG e desejado pela Premier League, tem contrato em vigência com o Palmeiras até 2025. Clube da Premier League atravessa PSG e faz oferta por joia do Verdão. Segundo a apuração do jornalista Bruno Andrade, o Palmeiras recebeu uma oferta de 5 milhões de euros, 29,5 milhões de reais, do Nottingham Forest, da Premier League por Riquelme. O jovem atacante também monitorado pelo PSG. A fonte conta que o clube inglês está disposto a pagar 2,5 milhões de euros, 14,5 milhões de reais, fixos e outros 2,5 milhões de euros, 14,5 milhões de reais por metas alcançadas. Não perca tempo e siga o canal do Somos Fanáticos no WhatsApp. Por fim, o colunista do UOL relata que o Palmeiras não se manifestou a respeito do negócio. PSG e Porto também manifestaram interesse em contar com a promessa da base palestrina. Embora ainda não tenha estreado pelo primeiro time de Abel Ferreira, Riquelme esteve no banco de reservas na vitória por 1-0 contra o Bragantino, pelo Campeonato Paulista desta temporada. Categorias de base. O jovem atacante de 17 anos chegou ao Alviverde em 2021. Ao longo de todo o seu percurso na base, Riquelme soma um total de 89 jogos pela equipe, registrando 19 gols marcados.
Conforme o Transfermarkt, o atacante marcou 2 tentos em 5 partidas disputadas na Copinha desta temporada. No Brasileirão Sub-20 de 2024, Riquelme atuou em 9 jogos e marcou 2 gols, além de uma assistência. Ainda, a jovem promessa tem títulos de destaques como o Campeonato Brasileiro Sub-17, 2022 e 2023, Paulista Sub-20, 2023, e a Copa do Brasil Sub-17, 2022 e 2023. Leila deve liberar. Palmeiras encaminha acordo para mais uma venda de jogador. Jogador tinha 9 partidas pelo profissional da equipe. Palmeiras encaminha venda de Pedro Bicalho. Após chegar o momento de Endrick se transferir para o Real Madrid, agora o Palmeiras aguarda as negociações com Estevão junto ao Chelsea da Inglaterra. Além de estar observando o mercado nos últimos dias, a vez foi de Luiz Guilherme, que se transferiu para o West Ham, da Inglaterra em uma negociação avaliada em 23 milhões de euros. Porém, não parou por aí. O Palmeiras encaminhou mais uma venda de um jogador para o mercado europeu. Segundo o portal Nosso Palestra, Pedro Bicalho é mais um jogador que está próximo de deixar o clube. Ele encaminhou um acordo para ficar em definitivo no Alverca de Portugal. É o terceiro empréstimo do jogador. Pedro tinha um acordo de uma temporada com o time português, mas com a equipe subindo para a segunda divisão, surgiu o interesse de adquirir o meio-campista de 23 anos. Os valores, a princípio, foram mantidos em sigilo. Essa é a terceira vez que o jogador é emprestado. Em 2022, ele defendeu o Santa Clara entre julho e dezembro. Depois foi para o Vitória, mas não teve tantas chances na equipe baiana e retornou para o futebol português para defender o Alverca. Cruzeiro decide contratar grande destaque do Corinthians após fracasso por Dudu do Palmeiras. Pelo profissional, Pedro atuou em 9 partidas. Ele estreou ainda em 2021 sob o comando técnico de Paulo Vitor. Já em 2022, ele atuou em 2 jogos com Abel Ferreira. Nesta temporada, o jogador atuou em 19 partidas com uma assistência anotada e com 1.174 minutos em campo com a camisa da equipe portuguesa. Mais de R$40 milhões. Presidente do Inter fala sobre venda de Maurício ao Palmeiras. O dirigente da equipe gaúcha abriu o jogo sobre a situação do meio-campista, que está próximo de ser confirmado como reforço alviverde. Palmeiras próximo de Maurício. Os bastidores do mercado da bola estão agitados no Palmeiras. Após o técnico Abel Ferreira pedir publicamente para o clube não vender mais jogadores, a saída de Dudu virou pauta em uma grande polêmica. A venda do atacante para o Cruzeiro chegou a ser encaminhada, mas, de última hora, o jogador voltou atrás para permanecer na academia de futebol. Ao mesmo tempo, o Verdão negocia com um novo reforço. O Palmeiras está avançando para fechar a contratação de Maurício. O meio-campista de 22 anos do Internacional é um alvo antigo do clube no mercado de transferências. Falta pouco. Em meio às negociações com a equipe paulista, Maurício ficou de fora dos relacionados do Colorado para a partida contra o Corinthians, nesta quarta-feira 19, pelo Brasileirão. Durante entrevista à Rádio Grenal, o presidente da equipe gaúcha atualizou a situação. Não está confirmado ainda, mas está próximo de acontecer, o negócio, afirmou Alessandro Barcelos. Segundo a reportagem do site Globo Esporte, para convencer a diretoria gaúcha, o Palmeiras realizou uma oferta de 7 milhões de euros, 40,7 milhões de reais pela cotação atual mais bônus, pelos 50% dos direitos econômicos que eram do Internacional. Cria da base do Desportivo Brasil, Maurício passou pelo Cruzeiro antes de chegar ao Colorado em 2020. Na última temporada, o meia somou 11 gols e 11 assistências em 48 jogos. Em 2024, ele acumulava 2 bolas nas redes e um passe decisivo em 17 partidas.